Deixa eu só ver aqui. Caros alunos, irmãos, amigos, estamos de volta aqui na nossa segunda aula. Essa segunda aula eu intento passar aqui sobre vamos tratar alguns assuntos, né? Ministrando a doutrina de Deus, ou a teontologia, a doutrina da Trindade, certo? E os postulados teológicos básicos com relação à origem e natureza do ser humano. Pois bem, a doutrina de Deus, teontologia. Teo de Deus, logia, palavra ou estudos sobre Deus, né? Como eu falei para vocês, aqui especificamente sobre Deus, certo? Como eu falei para vocês, é impossível estudar Deus, mas nós podemos estudar aquilo que Deus se revelou, aquilo que Deus se deixa conhecer, certo? E é disso que nós vamos tratar aqui. É o ramo da teologia sistemática que estuda a natureza e os atributos de Deus, enfoca a existência de Deus, né? Deus se revela, nós sabemos, nós vimos na aula anterior que Deus se revela através da natureza, está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o 20, certo? Deus se revela através da Bíblia, porque toda a escritura é inspirada por Deus, né? E ela serve para ensinar, para redarguir, e ela revela quem é Deus. Deus também se revela através da experiência pessoal. Quantas pessoas tiveram uma experiência pessoal, nunca tinham lido a Bíblia, né? Mesmo através da natureza estavam cegos, como muitos, como eu era um deles, mas Deus veio e através de uma experiência pessoal ele se revelou. E Deus também se revela também através de Jesus Cristo. Um dos discípulos, ao indagar, mostra-nos, Pai, isso nos basta, e falou: Tomé, até hoje tem estado comigo e não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aquele que me vê, ou me vê a mim, vê ao meu Pai. Então, Jesus Cristo é uma revelação do Deus Todo-Poderoso. Pois bem, Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador de tudo. Diferentemente do Big Bang, né, nós cremos na teologia criacionista, em que Deus criou tudo do nada, certo? Inclusive o sistema solar e tudo que neles há. Mas nós estamos falando aqui especificamente sobre esse mundo que nós vivemos, né, e sobre a humanidade. Pois bem, Deus criou tudo. Os animais, a flora, a fauna, a natureza, o universo, tudo foi criado para sua glória e o seu louvor, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois bem, a relação de Deus com a humanidade. O homem foi criado por Deus para se relacionar com o mesmo. Vamos lá, pessoal. A palavra de Deus fala que o homem foi criado no sexto dia. E diz que o homem, a finalidade, quando o homem foi criado, foi para se relacionar com Deus. Nós sabemos que as Escrituras relatam que todo dia, pela virada ali do dia, Deus se apresentava e o homem ia ter um papo ali, um diálogo, um bate-papo ali com Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Pois bem, e diz que Deus criou o homem para isso, para se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que ele quer um relacionamento com toda a humanidade, com todos. Imagina a tristeza que foi quando isso foi cortado, pessoal. Para Deus também, no coração de Deus. Porque Deus, ele é um Deus que gosta de se relacionar. Amém? Pois bem, desde o princípio, Deus buscava se relacionar com a humanidade, mesmo depois da queda do homem. Nós sabemos que o homem, Deus deu uma ordem, colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar ali, para cuidar, né? E Deus deu uma ordem que de toda árvore daquele jardim ele poderia comer livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comê-la, porque no dia que dela comesse, certamente morreria, certo? Nós vimos que o homem, ele deliberadamente desobedeceu a essa ordem clara de Deus. E a palavra de Deus fala ali em Gênesis que Deus o expulsou do seu jardim e botou um anjo com a espada flamejante para que o mesmo não comesse da árvore do conhecimento do mal e se tornasse
vivesse para todos sempre, né? Já que estava, dali em diante começou a ser um processo de corrupção, de corrompimento, de degeneração humana. A maior miséria da humanidade, pessoal, foi a introdução do pecado no mundo. O pecado, ele é a catástrofe mais catastrófica que a humanidade já pôde provar. Porque o pecado, ele estabeleceu um rompimento, uma quebra no relacionamento íntimo, diário da humanidade, do homem para com Deus. E o pecado, não só isso, mas ele também trouxe uma corrupção do gênero humano. Ou seja, as pessoas se corromperam a tal ponto que elas não, além de cortar o relacionamento com Deus, elas não quiseram mais se relacionar com Deus, elas simplesmente se afastaram completa e totalmente de Deus e de uma forma tal que não tinha como, sabe, se regenerar. Não queriam mais contato, mais relacionamento com Deus. E vimos que na história tiveram alguns contatos esporádicos, como o próprio, depois dessa queda aí, nós vemos que Sete, não é isso? Andou com Deus também. Ali nós vemos que Deus até transladou Enoque, né? Algo pontual. E nós vemos que ali, quando Deus decidiu trazer um juízo sobre aquele mundo antigo, ele viu, Noé achou graça aos seus olhos, e ali Deus trouxe aquele dilúvio e preservou 8 almas. Porém, o pecado já estava enraizado na humanidade. E nós vimos que mesmo depois disso aí, como se formou uma nova comunidade, outra geração. Essa geração também veio a ser corrompida, a se corromper. Pois bem, nós vamos tratar um pouquinho mais à frente sobre esse assunto, mas aqui para fazer uma introdução, até aqui, o que aconteceu até então, certo? O Senhor, ele se relaciona através de aliança e princípios. Deus, meus queridos, sempre se relacionou com a comunidade através de aliança. E Deus tem princípios, certo? Deus, ele enfatiza em aliança e em princípios. É isso que Deus enfatiza. E nós vamos estudar também aqui os atributos de Deus. Deus, ele tem alguns atributos os quais, né, nós vimos que são, através desses atributos nós podemos verificar que ele até se comunica conosco e também nos capacita com alguns atributos, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributo, o que é atributo? É uma qualidade de Deus, é uma característica de Deus, é uma natureza de Deus. Então, Deus tem os incomunicáveis, o atributo da onipotência. Quem é onipotente? Somente Deus. É o único que possui todo o poder, certo? Todo o poder. Da onisciência, também só Deus. É o único que conhece o passado, o presente e o futuro. Conhece os pensamentos, certo? Deus, uma coisa que é interessante, pessoal. Deus está fora do tempo. O tempo e o espaço é uma criação de Deus. Então, o tempo e o espaço não sujeita Deus a eles, mas o tempo e o espaço estão sujeitos a Deus. Deus está fora do tempo. O tempo não envelhece Deus. O tempo e o espaço não limita Deus. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele está fora do espaço. O espaço e o tempo são criaturas, é uma criação de Deus. E Deus é onipotente, é onisciente. Deus também, ele é onipresente, justamente porque ele está em todo lugar, porque ele está fora do tempo e espaço. O tempo e espaço não o atinge, não o restringe, não o limita, pelo contrário. A imutabilidade de Deus. Deus não muda. O tempo todo, Deus não muda. Inclusive, existe um versículo que fala, ele não muda. E isto é o motivo de nós não sermos consumidos. Olha só, a misericórdia, a graça de Deus, a imutabilidade de Deus, nesse momento, nos mantém firmes em Deus. Nos mantém, sabe, esperançosos em Deus, porque Ele prometeu as promessas, né, em relação à escatologia, e Ele não mudou, e não mudará.
E nós cremos, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, né? E Deus prometeu e Ele cumprirá. E a eternidade. Deus existe. Desde quando Deus existe? Desde sempre. Desde sempre. Deus, essa pergunta, a existência de Deus, ela é até descabida. Porque algo que existe, subentende-se que é algo que teve um início. E tem pelo menos tem um meio, né? E vai ter um fim. Deus, Ele é. Quando perguntou o faraó, quem é esse Deus aí? Ele falou, eu sou. Eu sou. Por que eu sou? Porque Deus está fora do tempo. Deus é Deus. Deus ele não está sujeito ao tempo e espaço. Deus não foi criado. Deus não teve uma origem. Ele é desde todo o tempo. Todo sempre. Pois bem, eu quero entrar aqui nas questões, os postulados teológicos, né, em relação à origem e natureza do ser humano. Pois bem, postulados teológicos. O ser humano não se originou de um processo evolutivo, ou seja, você não veio de um primata, você não veio de uma bactéria, mas ele não foi originado de um processo evolutivo casual e progressivo, certo? Não, você não veio de um processo evolutivo como Charles Darwin afirmou. Pelo contrário, você é uma criatura, você é uma criação de Deus. Deus, quando te criou, Ele criou o melhor. Ele te criou para ser o melhor. Era uma obra de arte, uma obra-prima dele. Você é uma criatura de Deus. Deus te criou com propósito, com a missão, certo? E Ele te criou porque Ele te ama. Porque não só te amava, mas Ele te ama. A teologia afirma que a humanidade foi criada por Deus, certo? A teologia criacionista. Portanto, eis alguns postulados teológicos. Vamos lá. Criação por Deus. Eu comecei a introduzir logo agora há pouco sobre a criação de Deus. Vemos que Deus foi criado, o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus porque o homem tem capacidade de amar, de conhecer e de se relacionar com Deus e com outras pessoas, certo? O homem tem essa capacidade de amar, de conhecer e de se relacionar com Deus e com o seu próximo. O homem foi criado à semelhança de Deus, como diz lá o texto em Gênesis. Refere-se à capacidade de exercer domínio sobre a criação. É um ser inteligente, o homem é um ser inteligente. Possui vontade, capacidade de escolha. Uma coisa, irmãos, que o ser humano ele é dotado, que nenhum animal é dotado, é dessa inteligência, dessa racionalidade. Os animais são animais irracionais. O homem é racional, é um ser racional criado por Deus. Ele possui vontade, poder de escolha, coisa que nos diferencia do resto da criação. É por isso que Deus te deu a capacitação de escolher o que é certo e o que é errado. É por isso que dessa responsabilidade que nós vamos responder diante de Deus, pelo nosso poder, nossa capacidade de escolher. Então, como está escrito lá no Monte Ebal e no Monte Erizim, em Deuteronômio 28, em que uma parte das pessoas ficaram no Monte Ebal jogando, proclamando as maldições, e outra no Monte Gerizim proclamando as bênçãos, né? E ele, ali no final, Moisés, falando da parte de Deus, fala: eis, escolha agora entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Escolha a vida para que tu viva. Ou seja, o homem tem o poder de escolher. O homem é um ser moral. Você é um ser moral, certo? E tal capacidade vai fazer que nós venhamos prestar conta diante de Deus nos fins dos tempos. O homem possui sabedoria, entendimento, conhecimento suficiente para discernir o bem e o mal. Pessoal, quando Deus criou Adão e Eva, eles não eram inocentezinhos que não sabiam o que era errado. Deus falou para eles o que era certo. Não comereis desse fruto ou dessa árvore. Eles tinham conhecimento, eles tinham a inteligência, a capacidade de refutarem aquele ataque, aquela sugestão do diabo na personificação daquela serpente. Porém, eles deliberadamente escolheram
a mentira, o engano, ao invés daquilo que Deus tinha orientado, da verdade, daquilo que Deus tinha orientado para eles, certo? Não foi de uma forma abrupta, coitadinho, não foi assim. Foi uma forma inteligível, uma forma, sabe, de livre e espontânea vontade e sabendo exatamente que aquilo ali, apesar de terem sido enganados, terem sido, como eu vou falar para vocês, pendentes, né? Induzidos ao erro é a palavra certa, pela serpente, contudo eles sabiam o que era certo. Não é o mesmo caso de nós, muitas vezes sabemos o que é certo e por causa da situação ou da indução ao erro fazemos o que não se deve. É a mesma situação, certo? Então o homem tem capacidade de discernir o bem e o mal quando foi criado, porém caiu. E ele é moralmente responsável por suas escolhas que são realizadas de forma livre. Portanto, será responsabilizado por cada ato que realizar, certo? O homem é um ser totalmente capacitado para amar a Deus e ao seu próximo. Ora, se você não fosse capacitado a amar o seu próximo, Deus não falaria, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que Deus não te capacitou a amar e Deus está te exigindo amar o seu próximo? Ora, seria Deus louco? Seria Deus incoerente? Não, é porque você tem essa capacidade de Deus para amar o seu próximo. E amar, nós sabemos que não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. Por isso que Deus está falando aqui nessa situação. Pois bem, a queda da humanidade é o momento em que mais terrível, no meu modo de ver, que foi quando o pecado adentrou ao mundo. Satanás foi expulso dos céus e aquela contaminação do coração dele, ele passou através da mentira, do engano, do erro, da indução, da sedução para o coração de Adão e de Eva. E aquele momento em diante o pecado entrou no mundo e o pecado é o objeto mais terrível, é uma bomba atômica, é a arma mais poderosa e maligna dos infernos, porque ela cortou o relacionamento com Deus, ela degenerou o ser humano e ela modificou até mesmo a natureza, porque a palavra de Deus fala que daquele dia em diante a terra produziria abrolhos, cardos e espinhos, ou seja, até a natureza foi afetada pelo pecado. É o momento mais catastrófico do mundo, na minha forma de ver. E a palavra de Deus fala lá em Abacuque 1, 13a, fala que tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o pecado. Abacuque falando para Deus aqui, ó Senhor, tu é tão puro de olhos que tu não podes contemplar o pecado. E meus irmãos, Deus é puro, é santo, e ele não pode contemplar o pecado é fulminado. Então, como é que aconteceu isso? O homem pecou, se afastou de Deus, cortou o relacionamento com Deus, e agora? O homem estava condenado a viver eternamente banido da presença de Deus. E agora? Deus providenciou a cura. Deus providenciou a situação, a coisa mais poderosa do mundo, que chama-se a obra vicária de Cristo. A obra da cruz. Nós vemos que, como eu falei para vocês, o pecado é terrível, né? E o resultado da queda foi a separação de Deus, a corrupção do gênero humano. Nós humanos fomos corrompidos. Pessoal, por melhor que a pessoa seja, dentro de si mesmo existe como que a carne, né? Nós falamos a questão da carne, que ela muitas vezes nos induz a fazer coisas terríveis, coisas que Deus não se agrada. E essa corrupção do gênero humano, algo que está dentro de nós, o pecado que se arraigou em nós e não quer soltar. E isso aí nós sabemos que ele se arrastou por centenas, milhares de anos, até chegar em Cristo, que através da sua obra nos deu, através do Espírito Santo que veio morar em nós, nos deu a capacidade de nós mortificarmos isso aí, de nós escolhermos a Cristo e não mais esse estilo de vida. Pois bem, a redenção em Cristo, a humanidade pecou e com o pecado afastou-se de Deus. Pessoal, o pecado, ele é uma transgressão contra Deus. Então o pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus.
Então, quando o homem pecou, quando eu e você pecamos ali na pessoa de Adão, estávamos condenados a viver longe de Cristo, então, longe de Deus. Então, o que o Senhor providenciou? A justiça de Deus, ela requeria, a justiça de Deus, ela requer um pagamento pelo pecado. Não pense que ao pecarmos deliberadamente não se requer um pagamento. Sim, Deus requer um pagamento. E esse pagamento não era ouro, nem prata, e nem qualquer ser humano que poderia pagá-lo. Só teve uma pessoa com um perfil, com a característica, com a autoridade para pagar esse pecado. Essa pessoa é Jesus Cristo, o próprio Deus. E quando ele veio para morrer pelos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, exigia-se um pagamento. E nós vimos que lá na cruz, Jesus Cristo se apresentou, ele não foi forçado, não foi porque o Império Romano assim decretou, não foi porque Judas o traiu, não foi porque Pedro o negou, não foi porque os discípulos o abandonaram, não foi porque o Sinédrio induziu a sua condenação e nem foi porque Pilatos o condenou, mas ele se entregou deliberadamente, ou seja, de boa vontade, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Olha só, nisso consiste o amor de Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou primeiro e se entregou por nós. Nós ainda fracos, ou seja, estamos nós ainda inimigos de Deus. E essa obra de Cristo na cruz é uma obra suficiente para a sua salvação, para reativar o teu relacionamento com Deus. Ali na cruz, o próprio Jesus Cristo gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns teólogos falam que naquele momento, porque o próprio Jesus falou que atrairia a toda a humanidade a si lá na cruz, diz que todo o pecado do mundo estava sobre ele. E Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. E a parte de Deus fala em Jeremias que coube a Deus, aprove a Deus esmagá-lo, moê-lo naquela cruz. Porque a justiça de Deus assim requeria. O pecado ele é terrível, irmãos. E ele requer esse pagamento. E Cristo pagou. Ele pagou por mim e por você. Isso é maravilhoso. Então, ali na cruz houve uma redenção. Ou seja, houve um pagamento, uma quitação de toda a dívida. É por isso que ele fala: está consumado, mas no original que a palavra é tetelestai, que quer dizer está pago. Esse termo era usado quando alguém tinha uma dívida. Nós estamos aqui no seio da cultura romana, o Império Romano, o império poderosíssimo que conquistou vastas terras e ali estabeleceu alguns tribunais. Quando havia algumas causas, pendentes, causas de questão financeira, ia-se a um tribunal, você emprestava um dinheiro para alguém, por exemplo, e assinava-se um documento em que você falava que estava devendo. Aquele documento, se chegasse o prazo, você não pagasse, aquela pessoa portadora daquele documento levaria até os tribunais, e no tribunal ele te chamaria e questionaria. E quando você pagava, batia-se um selo com os seguintes dizeres: tetelestai, que quer dizer está pago. E nós vimos que foi o que Jesus Cristo falou lá em grego: tetelestai, está pago, ou seja, está consumado, está pago, quitado. Eu e você não devemos mais nada. Pois a obra de redenção, ela afeta todo o tempo e o espaço. A obra da redenção não fica apenas no passado, mas fica no presente e no futuro. O que isso quer dizer? Todos os meus pecados, seus pecados passados já foram perdoados. O que nós cometemos hoje, se chegar ao trono da graça, são perdoados. E o que você vai cometer amanhã, se você chegar ao trono da graça, também serão perdoados. Certo? Não existe uma limitação dessa questão do perdão, certo?
Aliás, o único pecado que Deus fala que não é perdoado é aqueles pecados que não são confessados, certo? Que é impossível perdoar um pecado que você não confessa. O outro pecado que não é aquele pecado quando você nunca perdoar seu irmão, também Deus não te perdoa. E o pecado, a ofensa contra o Espírito Santo, certo? Mas fora isso aí, todos os pecados são perdoados. Pois bem, eu quero falar aqui agora sobre a Trindade. A Trindade nos nossos dias tem sido temas de um exaustivo debate, como foi assim também nos tempos antigos, certo? As pessoas têm um entendimento sobre Trindade errôneo e de fato, gera-se algumas dúvidas, algumas questões. Essa palavra Trindade você não vai achar na Bíblia, com esse nome Trindade. Porém, na Bíblia, nós vemos que essa palavra ela significa o seguinte, que existe um só Deus e três pessoas. Não são três deuses, certo? Mas é um Deus só e três pessoas. Até para a nossa compreensão humana, realmente limitada, é difícil uma compreensão clara em relação a isso aí. Mas uma pluralidade de pessoas. Não são vários deuses em Deus, mas é um único Deus em três pessoas, certo? Em Gênesis, nós vemos que Deus falou ali, né? Essa Trindade falou ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, está no plural, façamos o homem. Deus estava falando com quem? Teria Deus enlouquecido? Seria Deus, precisaria Deus de algum divã? Não, ele estava falando com quem? Façamos. Estava falando com as outras pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você pode me questionar, não, então, mas com essa aí, façamos é um plural, pode ser 2 como pode ser 100, né? Ok, vamos mais para o Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus Cristo se batizou, eis que João Batista, quando batizou Jesus, disse que os céus se abriram, uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre Jesus Cristo e uma voz do céu gritou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha as três pessoas aí, o Pai bradando, o Espírito Santo vindo sobre Cristo e o próprio Cristo sendo batizado nas águas do Rio Jordão. Aí está a Trindade, as três pessoas específicas nesse ato. Então, vemos também lá no Antigo Testamento que o Espírito de Deus parava sobre as águas e o Pai falava, haja isso, haja aquilo, faça-se isso, faça-se aquilo, haja luz, né? E o Espírito pairava sobre as águas. Nós estamos vendo aqui que Deus é um só, mas são três pessoas. Lá em Gênesis 3:22, na construção da Torre de Babel, a divindade conversando entre si falou, o homem se tornou como um de nós. Então desçamos e confundamos a sua linguagem. Em Gênesis 11:7, né? Desçamos e confundamos a linguagem do homem. Gênesis 11 e versículo 7. Aqui já temos indícios suficientes, meus queridos, para entendermos que Deus é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, contudo, nele há o Espírito e a Palavra, ou seja, Jesus Cristo, com o qual ele criou tudo. Deus só há um e é único, é o que afirma a Bíblia. Em Deuteronômio, versículo 6, versículo 4, gostaria de ler para vocês aqui. Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4 afirma o seguinte, se eu me achar aqui, me situar aqui. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Também não era bem esse texto, não. Eu queria ver, não. Aliás, eu estou lendo em Gênesis, né? Então é Deuteronômio. Eu estou lendo errado. Me perdoem. Gênesis e Deuteronômio, último do Pentateuco. O penúltimo Levítico. Varões, aqui é o último, tá aqui. 6,
Deuteronômio 6, versículo 4. Me perdoe a confusão. Pois bem, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui, essa palavra único, Senhor, está escrito lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. Aqui está falando que existe um só Deus. E vamos analisar isso aqui, essa frase, esse texto, diretamente aqui, em que ele afirma que existe um só Deus. Então Deus é um só, porém são em 3 pessoas. Deus é um só, mas são 3 pessoas. Existiram diante dos tempos algumas heresias que distorciam esse ensinamento. Algumas heresias antigas, que nós vimos algumas características com a roupagem nova, ou até a mesma roupagem das anteriores, que desqualificavam essa trindade. Por exemplo, alguns negam as trindades as heresias cristológicas, negam que Jesus Cristo seja divino. Né? Outras falam que Jesus Cristo não nasceu Deus, mas ele foi adotado como Deus, os adocionistas, os docetistas, adocionistas, né? Certo? Outros falavam que Deus ele não veio em carne, mas veio algo parecido com carne, mas na verdade é em espírito, que eram os docetistas. Outros afirmavam que Jesus Cristo era só divino, mas não era humano. Então nós vamos ver uma grande variedade de heresias cristológicas, heresias também contra o Espírito Santo e heresias também contra o Pai, como o marcionismo, por exemplo, de Marcião. Não é uma matéria que nós vamos nos adentrar agora, porque é uma outra matéria que aceita as heresias, mas para vocês terem consciência, né, conhecimento de que existe sim essa questão. Então, pessoal, até a próxima aula. Essa aula nós encerramos aqui hoje, e a próxima aula, a última aula, eu estarei passando para vocês todos. Deus abençoe a vida de vocês.